Convidamos a consultora de negócios de varejo, a senhora Carol Rocha, para apresentar o segundo painel, Conquistando o Varejo Americano. Como vender seu produto nos Estados Unidos. Carol Rocha é fundadora e CEO da Go-To-Market Business Development, especializada em auxiliar empresas brasileiras de bens de consumo a entrarem e competirem no mercado varejista americano. Ela possui vasta experiência em marketing, trade marketing e vendas, com mais de 25 anos de atuação, trabalhando com grandes corporações internacionais e destaca-se em áreas como gestão de equipes, desenvolvimento de estratégias comerciais e campanhas promocionais. Com vocês, Carol Rocha. Boa noite. Prazer estar com todos vocês aqui. Obrigada pela presença. É interessante que a gente tenha a sala cheia com pessoas com interesse em comum, que é entender, pelo menos, né, conhecer um pouco mais a dinâmica de fazer negócios nos Estados Unidos ou com os Estados Unidos, especialmente começando pelo estado da Flórida. Como foi dito aqui, a Flórida é um grande parceiro comercial do Brasil e esse encontro visa trazer para vocês algumas informações relevantes. E o meu painel eu quero abordar especialmente sobre como levar o seu produto, como vender nos Estados Unidos. Esse que é o maior país, né, o país de maior consumo no mundo. O americano gasta mesmo, ele tem um poder de consumo muito grande. E nós, brasileiros, temos algumas indústrias que a gente faz muito bem, como, por exemplo, alimentos e bebidas, que é a minha especialidade e é a experiência que eu adquiri nos últimos anos, que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Inclusive, em primeira mão, eu vou mudar um pouquinho o meu script aqui. O caso que eu apliquei para o meu caso de imigração foi justamente fazer esse intercâmbio entre Brasil e Estados Unidos, levando produtos daqui para lá. E um pouco antes de começar esse evento, eu recebi a notícia de que meu green card foi aprovado. E justamente com esse pleito, com o pleito do que eu aprendi e vou compartilhar com vocês hoje. Então, como que pode ser essa trajetória, né? Eu acho que a primeira palavra que a gente tem que prestar atenção é planejamento. A gente vai alçar novos voos e temos que fazer um plano de voo. E como que a gente planeja vender nesse que é o maior mercado consumidor do mundo? A gente tem que estudar os concorrentes, a gente tem que entender as regulamentações, que certificações a gente precisa ter para vender nesse país, quem são nossos concorrentes, qual o tamanho desse mercado. Nada do que eu estou falando aqui é novidade para quem é empresário no Brasil e tem indústria aqui. Só que vocês vão fazer isso num país que tem um poder de consumo 10 vezes maior do que aqui. Então, a gente precisa se planejar para tal. A gente precisa planejar que vamos ter investimentos, a gente precisa planejar falar de marketing, falar de branding, falar com uma embalagem para o americano e fazer todas essas adaptações. Então, procurem especialistas, visitem feiras, visitem rodadas de negócios que tenham compradores, escutem de um comprador o feedback dele em relação ao seu produto, ao seu preço, por quanto o seu produto vai chegar nos Estados Unidos. Ele não quer saber o preço FOB. Os Estados Unidos adoram produto importado, mas eles não gostam de importar. A gente precisa saber por quanto o nosso produto vai chegar lá. E aí eu convido vocês a consultarem, por exemplo, alguns manuais de exportação que o próprio Sebrae pode nos oferecer, né? Alguns outros órgãos, algumas agências, a própria Apex também tem alguns manuais. Consultem como você faz para calcular o seu preço chegando nos Estados Unidos. Uma vez esse produto lá, o produto nos Estados Unidos, os preços, principalmente bens de consumo, são muito regulados. Então, você tem que a gente chama de Manufactured Suggested Retail Price. É o preço de sugestão do fabricante para o consumidor final. E, normalmente, o varejista ele respeita essa margem de preço. Você já sabe quais são as margens. Quando você chegar lá e entender um pouco do mercado, você vai entender as margens que você precisa colocar para o distribuidor e depois para o varejista. E eles seguem.
Então, quando você estiver numa feira, eles vão perguntar, mas por quanto vai vender esse produto no ponto de venda? Ele não vai te perguntar por quanto eu vou comprar esse produto. Ele vai perguntar, e quanto o consumidor vai pagar nisso aqui? Quanto vale o show? Eles vão perguntar isso. Então, são algumas informações que vocês precisam planejar para poder conversar com o comprador. E o produto sozinho na gôndola, ele não vende, assim como no Brasil. Por que que um comprador, um varejista, vai escolher o seu produto ao invés de escolher ou de manter os produtos que ele tem lá? Ele quer que o produto ele dê mais margem de lucro para ele, para aquela categoria, que aumente as vendas na categoria. Então, a gente precisa levar essa mensagem para ele. Falar da forma certa, com o material certo, com as margens calculadas de forma corretamente. E o produto sozinho não vai vender, a gente precisa do apoio de marketing, como vocês fazem aqui. Lembrem que tudo que vocês estão levando para os Estados Unidos, vocês já fazem aqui, vocês já passaram, já tiveram essa jornada de lançar o produto aqui. Lá não vai ser diferente, só vai ser maior. Só que não precisa também começar pensando, então eu só vou ter sucesso nos Estados Unidos se eu investir horrores. Você pode começar investindo pequeno. E aí eu falo do triângulo de ferro, que a gente usa muito em gestão de projetos. Tem um triângulo que você tem 3 vértices, e você pode escolher só 2. Pensem nesses 3, escolham seus 2 e façam o plano de acordo com os 2 que você escolher que são. Um vértice se chama velocidade, o outro é qualidade e o outro é custo. Se você quiser baixo custo e velocidade, provavelmente a qualidade vai ser mediana. Se você quiser qualidade com custo, não sei se você vai ter velocidade. Então, são esses 3 vértices, planeje de acordo com o que você puder e seja persistente e consistente nessa sua estratégia. Nos Estados Unidos, eu tenho 2 filhos pequenos, eu falo, lembra do Homem-Aranha? Quando maiores os poderes, maiores as suas responsabilidades, não é assim? Nos Estados Unidos é a mesma coisa. O tamanho da oportunidade que você tem lá é grande, a responsa também. Então, o plano tem que ser feito de acordo com aquilo que você pode, que você quer atingir nos Estados Unidos. Então, é um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Visitem algumas feiras, conversem com concorrentes, com empresas que já estão lá. Nós nos orgulhamos de falar, principalmente estando na Flórida, da Balduco. Eles estão, assim, há praticamente 20 anos a trajetória deles para os Estados Unidos, e eles já estão com uma fábrica na região de Miami e abrindo a segunda na região de Tampa. Eles hoje são reconhecidos como a marca de panetone dos Estados Unidos. Eles levam em torno de 1000 containers por ano só de panetone, e eles fizeram o Brasil ser conhecido lá como a caixinha amarela do panetone. E tem gente que até acha que é italiano. Então, foi persistência, consistência, muito investimento. Começou pequeno, mas planejou para ser grande. Todo mundo tem a sua trajetória, todo mundo aqui no Brasil já fez a sua trajetória, ou vem fazendo, e a história pode se repetir lá. É só ter realmente as pessoas certas, um plano consistente e foco no resultado. Eu desejo sucesso a vocês. Obrigada.